Vamos acionar agora a Janaína Camelo, que traz os desdobramentos deste caso. Boa tarde, Janaína Camelo, tudo bem? Tudo jóia, Capês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, aliados de Jair Bolsonaro, depois desse indiciamento ontem no relatório da Polícia Federal, que foi entregue aqui ao STF, prontamente se manifestaram, né, Capês? A gente separou algumas dessas manifestações, especialmente contra o indiciamento do ex-presidente, como, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele classificou aí o indiciamento do ex-presidente no relatório como uma narrativa que está sendo disseminada contra o ex-presidente. Ele publicou essa manifestação nas redes sociais, a gente tem ela para mostrar aí na tela. Abre aspas, ele diz o seguinte, abre aspas, há uma narrativa disseminada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Fecha aspas. Quem também se manifestou assim que saiu o resultado desse relatório, a conclusão desse relatório foi Rogério Marinho, senador líder da oposição no Senado, e ele na verdade, publicou uma nota, ele no mesmo tom também de Tarcísio de Freitas, se referindo a narrativas e dizendo que é incessante, classificando isso como uma incessante perseguição política ao espectro político que os indiciados representam e que espera que a Procuradoria-Geral da República, que agora, depois que o ministro Alexandre de Moraes analisar esse relatório que está sob sigilo até o momento, ele vai enviar para a Procuradoria-Geral da República na semana que vem e o procurador Paulo Gonet, então, vai ter um prazo ali para denunciar, para decidir se vai denunciar ou vai arquivar ou vai pedir novas informações sobre cada um desses indiciados. Então, Rogério Marinho, ele pede que o PGR cumpra sua missão com imparcialidade. Já da ala governista no Congresso, Capês, o PSOL ontem apresentou 2 representações pedindo a cassação de Alexandre Ramagem, delegado de polícia, que é parlamentar, é o único parlamentar nessa lista de 37 indiciados, né? E ele chefiou a ABIN no governo de Jair Bolsonaro, tem toda essa questão da criação de uma ABIN paralela, que teria usado ali a estrutura do governo, a estrutura da ABIN para disseminar notícias falsas. Então o pessoal pediu, né, apresentou essa representação pela cassação de Alexandre Ramagem e também pela cassação de Eduardo Pazuello. O deputado Eduardo Pazuello foi ministro de Bolsonaro, inclusive ministro da Saúde. Depois que ele saiu do Ministério da Saúde, ele trabalhou ali na cozinha ali do Palácio do Planalto. Hoje é parlamentar, estava lotado no gabinete de Pazuello, inclusive o Mário Fernandes, general Mário Fernandes, onde no celular dele foi descoberto aquele plano, né, o punhal verde e amarelo, para assassinar Moraes, Lula e Alckmin. Enfim, essa representação também do pessoal pede a cassação de Eduardo Pazuello. As 2 representações foram apresentadas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, porque aí o Lira, é prerrogativa do presidente da Câmara ali, abrir esse processo e enviar para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nessa representação, o pessoal diz o seguinte, que a atuação de Ramagem representa grave violação aos valores constitucionais que regem o exercício do mandato parlamentar e que as ações dele atentam contra a moralidade pública e a dignidade da função pública, configurando desvio ético, incompatível com os deveres da probidade, moralidade e respeito ao Estado Democrático de Direito. Quem se manifestou sobre esse caso foi a deputada Érica Hilton. A gente tem essa publicação nas redes sociais para mostrar na tela também. Ela disse o seguinte, abre aspas, é inconcebível que o Congresso Nacional sirva de abrigo e remunere todos os meses com dinheiro público pessoas envolvidas em uma tentativa de golpe de Estado que incluía até mesmo o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e de um ministro do Supremo. Fecha aspas. Quem também se pronunciou foi o PT numa nota. Ele disse que o indiciamento de Jair Bolsonaro
e também as outras 36 pessoas abre caminho aí para que todos venham a pagar na justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia. Diz aí a nota que isso é uma verdadeira, que essa organização criminosa é que foi apontada pela Polícia Federal, né? Ainda vai aí ser investigado. É uma verdadeira quadrilha instalada no Planalto para fraudar eleições, assassinar autoridades e impor uma nova ditadura ao país. Capês. Muito obrigado, Janaína Camelo. A qualquer momento voltamos com você, agradecendo. Bom, veja bem, eu acho que o PSOL, aqui não sei se o Leandro Ferreira é do PSOL, se é do PT, se é do PC, do B, não sei do que ele é, eu sei que ele é de esquerda. O PSOL, o PT, as deputadas estão corretíssimas. Você está aproveitando o momento político. Política é versão, política é narrativa. E é claro, agora que está o Congresso Nacional prestes a votar o projeto da anistia de 8 de janeiro, quem é contra esse projeto tem que criar todo tipo de narrativa possível que ajude na contratese, não é verdade? Agora, meu querido Rodolfo Maris. Pois não. Existe um direito penal, isso não é juridiquês, isso mexe na vida das pessoas, é o que eu falo. Ou a gente aplica o que está na lei, ou nós ficamos reféns de uma falsa democracia. O direito penal é o direito penal do fato. Ou seja, deve-se investigar fatos. E a partir dos fatos que são investigados, você chega nas pessoas. Não existe o direito penal da pessoa, ou seja, que você investiga uma pessoa fazendo aquela pescaria probatória, fish expedition, até achar alguma prova. Sabe quando que se fazia o direito penal da pessoa e não o direito penal do fato? Claro que você sabe. O direito penal nazista. O que era crime era pertencer a uma determinada raça, a uma determinada etnia, a uma determinada religião, partilhar de uma determinada ideologia. Estes eram separados. Os ciganos, os eslavos, os judeus, os negros, eram separados como inimigos do Estado, da raça ariana superior. Não só esse. Os portadores de deficiências, deficiências mentais, deficiências físicas, eram julgados não merecedores do espaço prioritário que deveria ser destinado à raça ariana. Então, havia o direito penal da pessoa, investigava-se pessoa e não fatos. E quando a gente fala aqui, eu não passo pano para fatos graves. Sim. O que eu peço apenas é que surjam provas. Quais são os fatos objetivos? Até aqui dá a impressão de ser uma narrativa, porque tem um maluco que tenta se matar na Praça dos Três Poderes, não se analisou qual era o objeto vulnerante que ele tinha, qual a potencialidade lesiva do que ele tinha consigo. Tinha condições de matar alguém? Colocou efetivamente em risco alguém? Qual a distância em que ocorreu o atentado? Ele iria chegar até lá? É necessário as provas para saber se houve o início de uma tentativa. E 4 generais tramando a morte de um presidente, de um ministro do Supremo, de um vice-presidente, isso é gravíssimo. Então a sociedade tem direito de saber onde estão as provas objetivas com relação a isso. Narrativa a partir de interpretações é muito ruim. Eu queria ouvir você, e se você me permitir, não sei se você já leu, a produção tem o artigo, eu fiz até um artiguinho, a gente gosta de escrever algumas coisinhas de vez em quando. Veja bem, houve um rascunho de uma minuta de um decreto de estado de sítio. Esse artigo eu questiono, é científico o artigo, não tem nada de político. Certo. Eu digo o seguinte, isso aqui é um nada jurídico. Se você for analisar cientificamente, sem narrativa, é nada juridicamente. Eu queria ouvir você, porque você é um dedicado operador do direito e tem estudado bastante direito e é um excelente debatedor. Eu queria ouvir a sua opinião, depois a Mônica Rosenberg. Ô, Capês, muito obrigado e obrigado por colocar essa responsabilidade em mim aqui, né? Só fazer uma observação, no comentário anterior, eu não teci aqui, eu não fiz nenhuma crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Eu simplesmente, como estudante de direito, talvez seja a minha dúvida, seja a dúvida que você tem aí em casa, tá? Sobre esse processo todo que tange aqui esse lance do indiciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu simplesmente quero entender por que o juiz está tão envolvido, sendo ele uma das partes. Bom, dito isso, Mas Capês... Mas falar assim, colocar em dúvida já é uma forma de questionar. Que foi? Não, mas eu não tô em momento algum. Eu não tô em momento algum. Só estou dizendo que colocar em dúvida a posição do Alexandre de Moraes ou o inquérito em si já é uma forma de questionar.
Não adianta dizer que eu não, é que você eu não tô questionando o Alexandre questionamento para você é sinônimo de dúvida. Eu questiono, tenho dúvida. Para você é sinônimo. Então é uma coisa que você entende. Para você é sinônimo, é o que você está falando. Esse é o grande negócio da pessoa que tem o pensamento na esquerda. A gente não pode questionar nada. Ser questionado, sim. Leandro, a gente não pode ser questionado. Mas dizer assim, vou falar que isso aí talvez não preste e não estou questionando. Não. Meu amigo, eu tenho certeza aqui que no caso se fosse o Lula que estivesse passando por isso, você ia estar contra agora o Alexandre de Moraes. Mas o seu vigor político não deixa você ficar contra. Quem não foi contra o Moro? Qualquer um que sabe, qualquer um. Eu fui contra o Moro. Qualquer uma das pessoas que tenham aqui, por exemplo, entendimento jurídico ou o mínimo de raciocínio possível, vai entender o que aconteceu com o Sérgio Moro. A questão do Alexandre de Moraes, eu só estou tentando entender, enquanto estudante de direito, por que o juiz, sendo parte do processo, cabe a ele julgar. A minha amiga Mônica aqui deu uma explicação muito cabível, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. E simplesmente pode ser as dúvidas das pessoas em casa. É questionar isso para você? É claro que é, e tem que ser. Mas eu pergunto o seguinte, mas desculpa, eu não entendi, Rodolfo Maris. Não pode questionar? Não então. Tem que poder, eu não posso. Então, nós estamos debatendo, nós estamos questionando. Tem que questionar. Estamos debatendo, por que não pode questionar? Não é verdade? Não, tudo bem. Posso... Pois não, por favor. Só tomar meu raciocínio, Capês, porque eu vou ser sucinto nisso, porque nós estamos na era da narrativa, ou das narrativas no plural. A Erika Hilton foi muito leviana quando diz aquilo no Twitter dela. Ela tweetou uma coisa que não tem cabimento nenhum. Você está sendo indiciado, já estão sendo crucificados. No Brasil, se tem uma cultura de não entender o que está de fato acontecendo e daí sair crucificando, prendendo as pessoas. Ora, há um indiciamento, cabe recurso, cabe um monte de... Esse processo vai ser longo ainda. Estão querendo jogar ele para 2026. Ora só, ano das eleições. Para quê? Para tirar de fato o poder de Jair Messias Bolsonaro tentar aí ficar legível novamente e concorrer às eleições. É tudo uma questão de narrativa. Eu, quanto estudante de direito, eu penso muito nas questões do direito e tento, juro por Deus que eu tento entender as narrativas probatórias. Davi Andrade, o indiciamento é algo grave. Por essa razão que o indiciamento precisa ser lastreado em provas objetivas. Indiciamento não pode sair de uma interpretação. Os fatos são graves. Perfeito, Tem que ter a demonstração do nexo de causalidade. E quando isso não ocorre, numa mesa de debates, num programa democrático, em que todos têm assento, todos falam, é legítimo questionar.